Nossas Bíblias, no livro de Isaías. Nós vamos entrar hoje no último capítulo do livro de Isaías. Já estamos estudando esse livro há quase 10 anos. E vamos entrar no último capítulo de Isaías. Hoje, a nossa pretensão é estudar os versículos de 1 a 4. E o último capítulo de Isaías, ele pode se dividir em 3 partes. Os versículos 1 ao 4, o Senhor fala sobre a verdadeira adoração. Os versículos de 5 até o versículo 17, ele vai falar a respeito da verdadeira igreja. E nos versículos finais, ele vai falar da condenação eterna àqueles que não sigam seus caminhos. Hoje nós vamos falar acerca da verdadeira adoração. E o título da nossa mensagem de hoje é uma mensagem de alerta. É uma frase de alerta. Não pode ser do seu jeito. Obrigado, meu filho. A adoração a Deus é algo, nós normalmente entendemos a adoração como algo completamente diferente daquilo que Deus ensina. A nossa ideia de adoração é louvar. Então a gente diz assim, fulano é um adorador. É aquele que pega um violão e de repente canta umas canções. Não, ele não é um adorador, ele é um cantor. O louvor é uma forma de adorar. Mas o louvor é somente uma parte da adoração. A adoração envolve todo o nosso ser. Nós adoramos a Deus de corpo, alma e espírito. É como o Senhor Jesus ensina em João capítulo 4. Ele procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É esses que o Pai procura. Então, irmãos, nós estamos vivendo uma época que já havia sido predita que viveríamos desde os primórdios da igreja, quando o apóstolo Paulo, iluminado pelo Espírito Santo, escreveu as suas cartas que estão na Bíblia e nos mostram acerca da realidade dos dias atuais que vivemos, aonde as pessoas não suportariam a sã doutrina e levantariam para si mestres segundo as suas próprias concupiscências. Grifem segundo as suas próprias concupiscências. É exatamente isso que ele está dizendo. As pessoas não querem mais adorar a Deus do jeito de Deus, porque adorar a Deus do jeito de Deus é trabalhoso, custoso. Então as pessoas desenvolvem uma forma diferente de adorar a Deus. E essa forma diferente não somente desagrada a Deus, como suscita a sua ira. É isso que o nosso amado irmão Isaías, que nós encontraremos com certeza lá no céu, nos deixa de mensagem de alerta nessa parte inicial do capítulo 66. Nós precisamos estar atentos, irmãos, a respeito da forma da gente orar. Por exemplo, às vezes a gente acha que o importante é orar. Não, o importante não é orar. O importante é orar do jeito que Jesus nos ensinou a orar. A Bíblia vai dizer que até a oração que é feita da forma errada é abominável aos olhos de Deus. Deus se agrada daqueles que ofertam generosamente, mas Deus fica irado daqueles que ofertam da maneira errada. Deus se agrada daqueles que se aproximam dele para cultuar, mas Deus odeia aqueles que se aproximam dele para cultuar da forma errada. Percebe, irmãos, que para tudo que nós fazemos para Deus ou em nome de Deus, existe uma forma correta e uma forma errada de ser feito. Por exemplo, Deus se agrada com a sua igreja, mas Deus odeia a falsa igreja. Deus se agrada com os verdadeiros crentes, mas Deus odeia os falsos crentes. Por isso, irmãos, é importante que nós estejamos atentos. E o questionamento hoje, meu irmão de vermelho, é para saber, será que a gente está adorando a Deus do jeito correto? Será que a nossa postura no culto é a correta? Será que se Jesus nos pesasse hoje na balança, nós seríamos contados como verdadeiros adoradores ou seríamos reprovados como aqueles que vão para o inferno? Esse é o questionamento que
o profeta Isaías desenvolve aqui no capítulo 66. Então é importante, irmãos, pensar o que nós estamos fazendo para Deus e em nome de Deus. Não é qualquer coisa que Deus aceita. Não é qualquer adoração que Deus aceita. Não é qualquer oração que Deus aceita. Não é qualquer relacionamento que Deus aceita. Deus, mais uma vez, está em busca dos verdadeiros adoradores. E é essa mensagem de alerta. Por que isso é escrito, irmãos? Mais uma vez, antes mesmo de nós começarmos a fazer o estudo dos versículos, é importante contextualizarmos essa mensagem do capítulo 66. Irmãos, vocês já estão absolutamente informados, não é, meu filho? Tudo sentadinho, ordem e decência, porque Jesus Cristo está presente nesse lugar, amém? Então, a gente já aprendeu que os judeus, logo depois da profecia de Isaías, eles foram dominados por um povo estrangeiro chamado babilônicos. Os babilônicos invadiram o reino de Judá, destruíram a cidade de Jerusalém, colocaram fogo no templo e levaram escravos para a Babilônia, aqueles que sobreviveram. Mas Deus já havia dito que isso aconteceria e que 70 anos passados, Deus traria de volta o seu povo e refaria de novo o reino. E isso acontece. Nós estamos até estudando o livro de Ageu, que fala dessa realidade. Então, na época, 70 anos depois, os babilônicos são destruídos pelos medo-persas e o imperador persa chamado Ciro, ele baixa um decreto onde autoriza que os judeus voltem para Israel e reconstruam o templo e a cidade de Jerusalém. Mas sabe o que é mais assustador, irmãos? É que quando essas pessoas reconstruíram o templo, quando essas pessoas começaram de novo a adorar a Deus, elas começaram a se inclinar para um legalismo morto. E isso, irmãos, foi se perfazendo, até que quando Jesus volta, a religião que os judeus praticavam era uma religião completamente diferente daquela que Deus esperava do seu povo. A tal ponto que os líderes religiosos, em vez de abraçarem o Deus encarnado, eles o mandaram para a cruz. E esses versículos iniciais de Isaías, versículos 1 ao 4, eles precisam ser estudados paralelamente com aquilo que está escrito em Mateus capítulo 23. É essa mensagem de alerta. Não adianta praticarmos uma religiosidade morta. É preciso uma espiritualidade viva. É preciso que nós venhamos de fato a ofertarmos o nosso corpo vivo, não morto, vivo, santo e agradável a Deus. É esse tipo de adoração que Deus busca. Deus não está atrás de judeus legalistas, mas Ele está atrás de cristãos que seguem o caminho que Cristo deixou aqui na terra. Então, é justamente essa mensagem que Isaías vai desenvolver ao longo desses 4 versículos, que é a nossa proposta, estudá-los essa noite. Além dessa breve mensagem introdutória, vamos agora mergulhar no texto sagrado. Todos estão preparados? Amém. Isaías 66, versículo 1. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Irmãos, e aqui é uma mensagem de alerta. Muitas vezes nós começamos a dar valores a coisas, valores esses que elas não possuem. Uma vez uma pessoa veio aqui e ela ficou extremamente escandalizada, porque no final do culto de domingo, as criancinhas que estavam na salinha, elas saíram da salinha e elas começaram a brincar na igreja, que elas fazem todo domingo, e algumas criancinhas começaram a brincar e subiram aqui no púlpito. Sentaram aqui, ficaram conversando e brincando aqui sentada no púlpito. A pessoa me chamou e me repreendeu. Pastor, não pode. O púlpito aqui é um lugar santo, sagrado. E a ideia dessas pessoas é isso. É como se eu tocasse nesse lugar aqui, eu estou agora protegido.
É como se essa caixa aqui fosse sagrada. É como se esse microfone aqui fosse sagrado. Por quê? Porque é usado na igreja. É óleo, é santo. Não, irmãos, não existe esse tipo de religiosidade na igreja de Cristo. Nós não cultuamos objetos. Nós não cultuamos debaixo de bens materiais. Nós cultuamos em espírito e em verdade. De tal forma que hoje estamos reunidos aqui nesse salão, mas poderíamos estar reunidos ali, ao ar livre. E seria um culto agradável a Deus se tivesse a palavra, se tivesse adoração sincera. Deus não está preso a pau, pedra e cimento. Deus, Ele de fato está presente quando a igreja, que não é formada de materiais, mas é formada de pessoas espirituais, está presente. É isso que Isaías quer mostrar, que Deus é muito maior que o templo. E a mensagem inicial aqui do profeta Isaías, irmãos, é justamente essa. Ele diz: o céu é o meu trono. Sabe, às vezes a gente pensa que Deus só deve ser reverenciado aqui na igreja. Quando eu estou em minha casa, eu não preciso reverenciar Deus. Eu posso fazer todo tipo de abominação. Por quê? Porque eu não estou mais na presença de Deus. Ah, mas quando eu estou na igreja, aí não, aí eu preciso, sabe, me controlar. Não, irmãos, você tem que se controlar aqui na igreja, na sua casa, no seu trabalho, em qualquer ambiente que você esteja, porque Deus está presente em todos os lugares. A ideia aqui é mostrar para o povo um atributo de Deus que facilmente é esquecido por aqueles que são de Deus, a presença dele. Muitas vezes, em virtude da nossa religiosidade, nós começamos a acreditar que Deus está presente em um lugar, mas Deus não está presente em outro lugar. Existem lugares onde Deus está, existem lugares onde Deus não está. Não, irmãos, Deus está em todos os lugares, mas em alguns lugares Deus está com o coração agradado daquilo que está sendo feito. Em outros lugares Deus está irado com aquilo que está sendo feito. Mas Deus está vendo todas as coisas. Aqui nós também aprendemos, irmãos, acerca de outro atributo de Deus que várias vezes nós esquecemos, e é porque esquecemos esse atributo de Deus que nos amedrontamos e nos desesperamos no primeiro sinal de problema. Qual é o atributo de Deus? A onipotência. Perceba que ele diz: o céu é o meu trono. Quem é que senta no trono, irmão? O rei. A mensagem aqui é que Deus reina sobre toda a sua criação. E a ideia de céu aqui não se resume simplesmente a esse céu atmosférico, mas é a ideia de um Deus que está sobre tudo aquilo que Ele criou. Deus está sobre a terra, Deus está sobre as estrelas, Deus está controlando a galáxia que a gente está, Deus está controlando as galáxias mais distantes do planeta Terra, porque Deus é soberano sobre toda a sua criação. Essa é a ideia. E é importante que cada vez mais venhamos a nos relembrar disso, porque muitas vezes o inimigo enche o nosso coração de dois irmãos gêmeos que sempre andam juntos, que é a dúvida e o desespero. Eles são irmãos gêmeos. O inimigo enche o nosso coração de dúvida. Será que de fato Deus está no controle? Mas por que o homem está fazendo tanta impiedade e Deus não faz nada? E quando nós começamos a questionar a suprema onipotência de Deus, começa a surgir no nosso coração um desespero. Se Deus não está no controle, então quem está? Mas a Bíblia nos alerta: Deus está no controle. Deus está no controle quando uma criança nasce. Deus está no controle quando uma criança morre. Deus está no controle quando pessoas estão celebrando e cultuando a Ele. Deus está no controle quando acontecem as catástrofes naturais. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de uma folha que cai
Deus está no controle de um prédio que desmorona e mata centenas de pessoas, milhares de pessoas, como foi o caso do World Trade Center. Deus está no controle de tudo. Essa é a ideia. E essa é a ideia que esse povo precisava ser relembrado, pois, como eu disse, eles seriam dominados sucessivamente por nações estrangeiras. Primeiro eles foram dominados pelos caldeus, depois eles são dominados pelos medo-persas, depois eles são dominados pelos gregos, e depois eles são dominados pelos romanos, até o ponto que os romanos ficam extremamente irados com os judeus por volta do ano 70 depois de Cristo e destroem completamente a nação judaica, e ela perde a sua identidade, voltando a se tornar nação só 1900 anos depois, em 1948, quando a nação de Israel foi reconhecida pela ONU. Então é importante que entendamos, irmãos, que independentemente das circunstâncias externas, Deus está reinando soberanamente sobre toda a criação. Independentemente de você estar com dinheiro no bolso ou sem dinheiro, se você está com saúde ou sem saúde, se você está sendo perseguido por alguém, Deus está no controle. E Ele está vendo aqueles que são seus e lhe obedecem, e aqueles que não são seus e lhe desobedecem. E Ele dará a retribuição devida naquele grande dia, como nesse próprio capítulo, no final dele, nós vamos ver. Então ele começa mostrando para esse povo: é importante que vocês adorem a Deus, conhecendo em primeiro lugar o Deus que vocês adoram. Nós não podemos adorar o Deus que nós não conhecemos. Existem 3 atributos de Deus que são necessariamente importantes para que nós venhamos de fato a cultuá-lo da maneira correta: a sua santidade, a sua santidade e a sua santidade. Pastor, o senhor falou 3 atributos. Pois é, 3 atributos, porque Deus é santo, santo, santo. É o atributo dos atributos de Deus, de tal forma que Deus é justiça, e a justiça de Deus é santa. Deus é amor, e o amor de Deus é santo. Deus é paz, e a paz de Deus é santa. Deus é bom, e a bondade de Deus é santa. A santidade de Deus é o atributo que mais revela a essência do Deus verdadeiro, que nós devemos adorar em espírito e em verdade. E é isso que o profeta começa a apresentar. O povo estava tentando adorar o Deus santo de maneira profana. O povo estava tentando se relacionar com Deus santo sem santidade. E a Bíblia vai dizer que sem santificação ninguém jamais verá o Senhor. E é isso que Isaías começa a alertar aquele povo. E a gente vai ver, irmãos, que o povo, ele não deu atenção à mensagem de Isaías, porque quase 150, quase 200 anos depois da profecia de Isaías, é necessário Deus separar um outro profeta de nome Malaquias, para mostrar que o povo estava adorando da maneira errada. E 400 anos depois da mensagem de Malaquias, Jesus traz um sermão diante dos líderes religiosos judeus, que nós encontramos em Mateus capítulo 23. O povo sistematicamente rejeita a exortação de Deus e o chamado de Deus para um relacionamento santo. E é isso que Isaías está agora iniciando na sua mensagem. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. A terra é um lugar que está abaixo de Deus. Sabe, irmãos, é importante que nós venhamos a entender que jamais podemos conversar com Deus de igual para igual. Deus não é o nosso coleguinha. Nós temos uma ideia muito distante de Deus. E isso se deve muito ao fato das pessoas não reconhecerem a divindade de Cristo da maneira correta. Então a gente olha para Cristo e a gente diz assim: Cristo é como nós. Não, irmãos, Cristo não é como nós não. Cristo tem uma parte que é humana, mas Cristo tem uma parte que foi, é e sempre será divina. Ele é Deus.
Ele se despiu da sua divindade para habitar no nosso meio, mas ele não deixou de ser Deus. E é importante que nós entendamos, ele não é igual a gente. Ele é totalmente diferente da gente. No Salmo nós somos ensinados, vocês erram quando pensam que eu sou igual a vocês, é o que Deus alerta aquele povo. Nós sistematicamente, irmãos, temos a tendência de criar um Deus que seja a nossa imagem e semelhança. Em vez de nós nos tornarmos a imagem de Deus, nós queremos um Deus que seja a nossa imagem. É o que nós chamamos de idolatria. O homem não aceita o Deus verdadeiro, então ele vai lá e cria o seu próprio Deus. E Deus está deixando uma mensagem muito clara. É por isso que um dos sermões mais conhecidos da igreja é um sermão que foi pregado há algumas centenas de anos atrás por um homem chamado Jonathan Edwards. E o nome desse sermão é Pecadores na Mão de um Deus Irado. E esse sermão ele se desenvolve a partir de um versículo que, salvo engano, está em Deuteronômio. E esse versículo diz: naquele dia, quando Deus resvalar os seus pés na terra. Você já imaginou, irmãos? Sabe quando é que será a destruição da terra? Quando Deus der um toque na terra. Sabe, Deus vai fazer só isso, um peteleco. Pronto, a terra acaba. Sabe como é que Jesus Cristo vai destruir Satanás, a mais poderosa das criações de Deus, com o sopro da sua boca? Olha que coisa, irmãos. Como o poder de Deus é algo que vai muito além daquilo que a gente pode imaginar. E essa é a tentativa de Isaías. E por que eu estou dizendo tentativa? Porque o poder de Deus é algo tão grande que não dá para ser descrito. Nós conseguimos apenas trazer uma imagem, um simbolismo do poder de Deus ser total e absoluto, mas não conseguimos quantificar isso. Quanto é o poder de Deus? Até onde vai o poder de Deus? Não dá para a gente mensurar isso. Isso é algo que vai além do que as nossas mentes humanas podem suportar. Então Isaías traz uma figura para mostrar para aquele povo que o Deus deles era um Deus todo-poderoso, que precisava ser respeitado e reverenciado da maneira correta, independentemente das circunstâncias externas. Muitas vezes nós sentimos alegria e buscamos adorar a Deus quando as coisas nos são favoráveis. E muitas vezes nós ficamos carrancudos e ficamos extremamente desanimados quando as circunstâncias nos são desfavoráveis. Esse tipo de adoração é falsa. A adoração a Deus é algo que vai além das circunstâncias. Então aqui Isaías começa a mostrar que se você quer adorar a Deus, você não tem que olhar para o horizonte, irmãos. Você tem que olhar para o céu. E ele mostra, o céu é o trono de Deus. Ele está governando todas as coisas de lá de cima, de onde ele vê o passado e o presente e o futuro como se fossem a mesma coisa. Ele está no controle de tudo. E aí ele vai e desenvolve: que espécie de casa vocês me edificarão? Sabe? Porque o templo, e isso aconteceu, irmãos, também com outra coisa. Eu creio que vocês estão familiarizados com a serpente de bronze. A serpente de bronze, eu creio que está no livro de Números. A serpente de bronze, ela surge em um contexto. O povo de Deus começou a murmurar contra Deus, e Deus se iria contra aquela murmuração infundada do seu povo, e ele envia serpentes abrasadoras. Essas serpentes, elas têm esse adjetivo, meu filho, abrasadoras, porque ao morderem as pessoas, dava uma dor muito forte, e o veneno delas era tão poderoso que levava as pessoas à morte. Então, muitos morreram, e depois de que muitos morreram, eles foram lá e se arrependeram e pediram para Moisés conversar com Deus, para Deus mandar aquelas serpentes embora. E aí Deus então se volta para Moisés e diz: Moisés, eu quero que você construa uma serpente de bronze. E você vai pegar essa serpente de bronze e você vai fixar ela numa haste. Então ele fez uma espécie de serpente de bronze assim, e ele colocou numa haste de madeira diante de toda a congregação. Então aquele que era picado, ele vinha diante da serpente de bronze, se prostrava e ele era automaticamente curado. E isso aconteceu.
E a serpente de bronze então foi guardada. Mas passados alguns anos, o povo começou a adorar a serpente de bronze e deram até um nome para ela. Começaram a chamar ela de Neustã. E um rei que buscava adorar a Deus da forma correta, pegou aquela serpente e quebrou e jogou fora. Por quê? Porque um símbolo da misericórdia de Deus começou a ser usado como um ídolo que o povo adorava. A mesma coisa aconteceu com o templo. O templo, ele era um símbolo da misericórdia de Deus. Era um lugar onde as pessoas podiam recorrer a Deus e Deus os ouviria. Está escrito lá no livro, no momento de Crônicas, quando Salomão está lá inaugurando o templo, Deus fala: olha, eu ouvirei as orações feitas nesse lugar. E o povo então começa a idolatrar o templo. O povo começa a achar que o templo é mais importante do que Deus. E as pessoas começam a colocar Deus em segundo plano e o templo em primeiro plano. E aí Deus então usa o profeta Isaías e diz: não é desse jeito. Algo semelhante também aconteceu na época de um sacerdote chamado Eli, que tinha 2 filhos desobedientes, Ofni e Finéias. Naquela época, a Arca da Aliança ficava guardada em uma espécie de tabernáculo, uma espécie de tenda. E o povo de Deus estava em conflito com o povo inimigo e ele estava perdendo. Então Ofni e Finéias, que eram ímpios, mas apesar de serem ímpios, a Bíblia diz que eles eram filhos de Belial, olha que coisa. E eles eram o quê? Sacerdotes, imagine. Que tipo de sacerdote? Eles então, quando viram que o povo de Deus estava perdendo a guerra, eles que não entendiam nada das coisas de Deus, pegaram a arca e disseram: se a gente levar a arca para a frente de batalha, Deus vai nos ser favorável. E o que foi que aconteceu? Eles levaram a arca, mas Deus deu força ao povo inimigo que matou eles. E os inimigos ainda tomaram a arca. Sabe, a mesma coisa aconteceu no templo. Quando os caldeus invadiram Jerusalém e eles invadiram a cidade, muitas pessoas entraram no templo e se esconderam lá, achando que Deus ia proteger eles lá dentro do templo. Sabe o que foi que aconteceu, meu filho? Eles morreram queimados. Porque os caldeus colocaram fogo no templo. E as pessoas que entraram lá para se proteger foram queimadas. Por quê? Porque eles achavam que pedras, que madeira, poderiam proteger a eles mais do que a Deus. O legalismo faz isso. A religiosidade faz isso. Então a pessoa pega um terço, um amuleto, um crucifixo, uma Bíblia aberta no Salmo 23 e começa a achar que esses elementos irão nos proteger. É como outro dia uma pessoa estava conversando comigo. A pessoa, quem entende muito de expulsar demônio é a Giana, meu filho. A pessoa estava endemoniada e aí foram lá expulsar o demônio. Como o demônio não saiu, então eles pegam o óleo ungido. Por quê? Por quê? Esse daí é casta, só sai com óleo ungido. Meu filho, se o demônio não está saindo com você orando, com óleo ungido é que ele não vai sair mesmo. O óleo ungido não expulsa demônio. Não, mas esse eu enterrei no monte 7 semanas. Esse tem poder. Esse foi até o irmão Paulinho que botou uma essência de perfume e ficou assentando no congelador por 7 semanas. E se botar uma gota desse óleo perfumado, meu irmão, não fica nada, nem mosca, que dirá demônio. Então, a ideia aqui é que começou a surgir no coração daquele povo um espírito de engano, um espírito de legalismo, um espírito de religiosidade. E o profeta Isaías, ele se levanta como mensageiro da verdade, tentando acordar aquele povo que estava dormindo nos braços da moralidade e da civilidade. Então ele acorda aquele povo. Será que este é o meu lugar de descanso? E a ideia é: Deus não precisa de descanso. A Bíblia vai dizer que não dorme e nem toscaneja. Toscanejar significa tirar um cochilinho. Deus não faz isso. Deus não se cansa, irmãos. Deus não precisa dormir. Deus não precisa, descansar um pouquinho. Ele é poder em uma essência que vai, como eu disse a vocês, além do que a gente pode supor. E Isaías desenvolve aqui agora no versículo 2: não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas,
E ele então pega a cabeça do povo e diz: olhe para os montes. A cidade de Israel, o reino de Israel, a cidade de Jerusalém, a geografia delas. Eu sei que muitos de vocês vão viajar ali pela empresa de turismo ali para Jerusalém, e o irmão Vitor que vai ser o guia, né? E quando vocês forem lá para Jerusalém, vocês vão ver que Jerusalém fica no meio de um monte de montanhas. A própria Jerusalém fica a cerca de 1.200 metros acima do nível do mar. E a região de Israel é uma região extremamente montanhosa. E Deus está dizendo: você está vendo esses montes altos? Existem alguns picos lá em Israel que são altos, e lá o seu monte é cheio de neve. Nós olhamos lá em Israel, fica o maior lago do mundo, ele é tão grande a sua extensão que ele é chamado de Mar da Galileia. Meu Deus, é tanta água doce que parece um mar. Quem foi que fez isso? Deus. Quem foi que fez o Everest, o pico mais alto do mundo? Foi Deus. Os homens matam e morrem para chegar na Lua. Quem foi que fez a Lua? Deus. Sabe, irmãos, Deus fez todas as coisas que a gente conhece e coisas que a gente ainda nem conhece. Algumas vezes os cientistas que estão na Amazônia, eles ainda estão descobrindo espécies de plantas e ervas que muitas vezes não foram nem catalogadas ainda. Existem animais em profundidades dos oceanos que muitas vezes nem foram descobertos ainda. Deus fez todos eles. Deus fez tudo que se conhece e aquilo que a gente não conhece. Esse é o nosso Deus. É por isso, irmãos, que uma das coisas que traz mais paz ao nosso coração é adorar o Deus que criou todas as coisas. Quando a gente começa a ver o poder de Deus na sua criação, isso vai começar a trazer paz ao nosso coração e nos mostrar como são pequenos e irrisórios os nossos problemas. Muitas vezes, quando nós focamos nos nossos problemas, eles se tornam literalmente gigantes, como Golias. Mas quando a gente começa a olhar para Deus, o nosso problema fica menor do que o micróbio. Então aqui ele diz: não foram as minhas mãos, olhe, as minhas mãos que fizeram todas as coisas e por isso elas vieram a existir. Isso é algo tão importante para o povo de Deus que o Evangelho de João começa com essa afirmação: e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e nada do que foi feito sem Ele. Tudo só foi feito com a participação ativa do Verbo. Quem é Ele? Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a gente começa a perceber, irmãos, como nós somos privilegiados. Como nós que temos Deus, de fato, como está escrito no Salmo 73, Deus é bom para com Israel. Como está escrito em outro salmo: feliz é a nação cujo Deus de Israel é o Senhor. Por quê? Porque esse é o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus, o supremo ser que tem todo o poder em cima e sobre a sua criação. E por isso as coisas vieram a existir. O próprio Satanás, ele foi criado por Deus não como Satanás, mas como anjo de luz, que se perverteu, que se rebelou contra Deus e por isso caiu do seu estado original e agora não é mais conhecido como anjo, mas ele e aqueles que caíram com ele são conhecidos como demônios, seres que estão em oposição, não contra Deus. Satanás não está em oposição contra Deus porque ele não é páreo para isso. Satanás mesmo precisa prestar contas a Deus. Satanás está em oposição à criação de Deus, mais especificamente a nós. Nosso inimigo está ao derredor. Ele não é inimigo de Deus, ele é o nosso inimigo, porque diante de Deus ele é uma mera criatura que precisa, como qualquer outra criatura, dar satisfação do que faz a Deus. Quando Jesus chega em uma cidade chamada Gadara, existia uma legião de demônios que estava habitando dentro de um homem.
E esses demônios, só com o pisar de Jesus na terra, Jesus acabou de pisar na terra firme, o demônio veio de lá de baixo, se prostrou diante de Jesus, uma legião de demônios, e adorou. Esse é o verbo que está lá. Os demônios adoraram a Jesus, coisa que muitas vezes a gente não faz, não tem reverência às vezes com Deus, com Cristo, com as nossas reuniões públicas. O demônio tem. Ele adorou a Jesus, ele se prostrou, ajoelhado diante de Jesus e disse: o que temos nós contigo, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Não foi um crente que falou isso, não, irmão. Foi uma legião de demônios. Eles são criaturas que o próprio Deus fez, mais uma vez, não como demônios, mas como anjos, que não ficaram no seu lugar original, se rebelaram contra as ordens de Deus e por isso foram rejeitados, estão guardados para a destruição consumadora que Deus tem reservado para o fim dos tempos. A gente já sabe qual é o destino deles. Eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, e juntamente com eles serão lançados todos aqueles que não têm nome escrito no livro da vida. Essa é a verdade. Deus tem o controle de toda a sua criação. Satanás não manda em absolutamente nada. Ele está apenas administrando o mundo no sistema, no contexto de sistema mundial, porque o próprio Deus autorizou que ele assim o fizesse, para que os propósitos de Deus fossem atingidos. Deus é soberano, irmãos. Nunca questione isso na sua vida. Se você questionar a soberania de Deus, então você vai questionar toda a vida. E aqui ele vai nos alerta mais e diz: pergunta ao Senhor. Deus está questionando, ele está chamando a gente para um diálogo, para uma conversa. E no final do versículo 2 ele diz: a este eu estimo. Agora ele vai dizer: sabe o que é que eu valorizo? Eu não valorizo obras mortas. É isso que ele está dizendo. Eu valorizo verdadeiros adoradores. E ele vai apresentar isso dessa forma: a humilde e contrito de espírito. Sabe, a mesma coisa que Isaías descreve aqui é o que Jesus vai falar no Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque destes é o reino dos céus. É a mesma coisa que o Senhor Jesus vai falar em Mateus 11. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. É a mesma coisa que Jesus vai falar mais adiante no Evangelho e vai dizer: Pai, eu te rendo graças, porque ocultastes estas coisas. Que coisas? O Evangelho da salvação dos sábios e instruídos, e revelastes aos teus pequeninos. Ó Pai, como eu te louvo, porque isso foi do teu agrado. Deus não valoriza, irmãos, barganha. Eu vou dar esse dinheiro, eu vou fazer este jejum, eu vou me comprometer a ir para determinada quantidade de cultos, eu vou levar essa quantidade de comida para essa instituição de caridade, eu vou ficar um mês sem falar palavrão, eu vou ficar um ano sem assistir novela. Irmãos, Deus não está barganhando com você, Ele não precisa de você para nada. Não existe nada que você ofereça para Deus que Ele não tenha. Mas a grande questão é que o que é que agrada a Deus? O que é que Deus espera dos seus verdadeiros adoradores? E ele diz em primeiro lugar: humildade. Humildade aqui, irmãos, é a mesma coisa que Jesus descreve, como eu disse a vocês, em Mateus 5, pobreza de espírito. A consciência de que você não é nada sem Deus. É isso que Deus espera de mim e de você. Pessoas que, apesar de obedecerem a Deus, mesmo quando você tem um dia de R. Pombal, que dia é esse? É o dia que você obedeceu tudo. Amém. Mas mesmo no dia que você obedece os preceitos de Deus, em que você cumpre as missões que Deus te constitui a cumprir, você não se orgulha, você bate no seu peito e diz: sou servo inútil, só fiz aquilo que fui mandado fazer. Por mais que você esteja, irmãos, buscando obedecer a Deus, eu quero acreditar que todos nós que estamos aqui estamos buscando isso. Todas as vezes que nos prostramos diante de Deus, na nossa oração secreta, nós nos prostramos como publicano. Pai, tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador.
por mais obediente que nós sejamos, temos sempre a consciência clara da nossa pobreza de espírito e total indignidade diante de um Deus que é santo, santo, santo. É isso, irmãos, que ele nos mostra aqui. Deus valoriza as pessoas que têm essa consciência, as pessoas que se enxergam da maneira correta diante de um Deus que é supremo. Mas nós vivemos uma época onde os pastores sobem aos púlpitos e dizem: Deus não pode fazer nada se você não autorizar, meu filho. Deus quer muito salvar a sua vida, meu irmão Leandro, mas você tem que abrir o seu coração. Se você não abrir o seu coração, Deus não pode fazer nada. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele não precisa que você abra o seu coração. Sabe por quê? Porque ele sabe que você não tem nem coração. O que tem aí no seu peito e no meu é pedra. Se ele não regenerar o nosso coração, se ele não fizer o que ele disse em Ezequiel, se ele não tirar do nosso peito um coração de pedra e colocar no lugar um coração de carne, a gente não tem coração de responder, a gente não tem condição de responder a ele. Quem tem coração de pedra está morto. Pedra não fala de dureza, pedra fala de mortandade. A pedra é um elemento que está morto. Ele é um mineral, ele não tem vida. E Deus então tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Aí sim, agora podemos nos relacionar com ele. Não é você que abre o seu coração, é Deus que troca o seu coração primeiro para você se relacionar com ele. Esse é o Deus da Bíblia. Mas é criado hoje em dia um Deus, na maioria das igrejas evangélicas, um Deus que nós olhamos para ele e ele parece muito mais um garçom. Não é um Deus que é servido, é um Deus que serve. E ele veio aqui para trazer a sua bênção. Abra a sua mão aí, meu arara. Abra aí a sua mão, você vai receber a sua bênção. Deus veio aqui, o Deus garçom veio entregar bênçãos. Receba a chave disso, receba isso. Ontem eu recebi até um instrumento. Deus está me entregando um instrumento. Eu digo, graças a Deus, eu tenho 2 aqui, quero mais instrumento. Tem um monte de instrumento lá em casa, um monte de Bíblia, tem de Genebra, MacArthur, rapaz, tem um monte de Bíblia, Riveri, Ferreira Almeida. Estou precisando de instrumento, comentários bíblicos que de fato são de homens de Deus. Eu quero esses instrumentos. Então a gente olha para aqui, irmãos, e a gente percebe que é preciso que a gente tenha humildade no nosso relacionamento com Deus. Deus sabe de tudo, eu não sei de nada. Eu não sei o que vai acontecer amanhã na minha vida, Deus sabe. Eu não sei muitas vezes, irmãos, nem o que se passa no meu coração. A Bíblia diz: enganoso é o coração e mais perverso que todas as coisas, quem o compreenderá? O seu coração é tão enganoso, o meu coração é tão enganoso, que nem eu sei o que se passa dentro dele. Às vezes eu estou pensando que o meu coração está me levando para um lado, quando na verdade ele está me levando para outro. É por isso que a gente não faz as coisas que a emoção manda, a gente faz as coisas que o Espírito ordena. É o Espírito Santo, pela palavra, que sempre está certo. Que seja Deus verdadeiro e o homem sempre mentiroso. Independentemente do que os olhos nos mostram, nós vivemos pela fé e não por vista. Então Isaías, ele diz: seja humilde. Em segundo lugar, irmãos, ele diz: seja contrito de espírito. A ideia de contrição dá uma ideia de coisa quebrada. É como se você tivesse um jarro e ele está todo quebrado. É como se você tivesse um copo e ele está quebrado. É como se você tivesse uma caneca que você gosta de tomar café e ela está quebrada. Então Deus, ele valoriza aquelas pessoas que se quebrantam diante dele. Aquelas pessoas que o clamam de dia e de noite. Aquelas pessoas que choram diante do Senhor, pois reconhecem a sua total incapacidade de mudar a sua realidade. É como nós vamos ver, por exemplo, uma mulher que vai ser mãe do último dos juízes, o profeta Samuel. Ela é estéril, o nome dela é Ana, e ela se prostra diante de Deus, e ela clama a Deus de tal forma que o sacerdote Eli pensa que ela está bêbada, mas ela não estava bêbada, ela estava clamando a Deus. Ela estava tão quebrantada de espírito, sabe? Entrou num processo tão grande de quebrantamento. É como a gente vai ver o caso de Pedro.
Pedro está tão quebrantado, irmãos. Depois da ressurreição, ele havia negado Jesus 3 vezes. E então, Jesus, após a sua ressurreição, ele se encontra com Pedro. Ele chama Pedro para uma conversa pessoal, às margens do mar da Galileia. E ele está conversando com Pedro. E ele pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Sabe, irmãos, e aquilo é muito bonito. Se você soubesse ler no idioma original, você iria ver a beleza dessa conversa de Jesus. Sabe, Jesus pergunta: Pedro, tu me ágape? A palavra amor no português, ela pode ser a tradução de 3 palavras do grego: a palavra eros, a palavra filéu e a palavra ágape ou agapau. Todas essas 3 palavras, quando são traduzidas para nosso idioma, que é o português, elas são traduzidas muitas vezes como amor. Mas o sentido delas é totalmente diferente uma da outra. O amor eros é um amor romântico. É um amor muitas vezes que o marido sente por sua esposa. É um amor que precisa de correspondência. O amor filéu é um amor companheiro. É um amor de amigo. É um amor que muitas vezes você sente com um irmão. Você sente entre pai e filho, entre mãe e filho. É um amor que você sente com uma pessoa que tem um vínculo com você. Mas o amor agapau é uma espécie de amor totalmente desconhecido pelo mundo antes de Jesus vir. Esse amor agapau, ele só surge no mundo quando Jesus vem até a terra. É o amor sacrificial. O amor filéu, o amor eros, são espécies de amor que precisam de correspondência. Mas o amor agapau é o amor que ama até aquele que lhe odeia. Então Jesus pergunta a Pedro, porque Pedro disse que tinha o ágape por Jesus. Jesus, eu tenho ágape, e se preciso for morrer por você, Jesus, eu morro. Ele disse isso na noite em que Jesus foi preso. E ele nega Jesus. E então, Jesus agora está conversando com Pedro. Pedro, você tem o ágape mesmo? E Pedro está em um processo tão profundo de quebrantamento interior, que ele diz para Jesus: Jesus, eu tenho filéu. Será que serve? Na maioria das Bíblias diz, né? Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz: eu te amo, Jesus, então apacenta as minhas ovelhas. Aí a gente tem uma ideia que Jesus está falando uma coisa e Pedro está respondendo a mesma coisa. Não, Pedro está respondendo outra coisa. Jesus está dizendo: Pedro, você tem o ágape? Pedro diz: Senhor, eu tenho um filéu. Será que serve? Aí Jesus pergunta uma segunda vez: Pedro, você tem o ágape? Aí Pedro diz: Senhor, eu tenho um filéu. Aí na terceira vez Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você tem o filéu? Pedro diz: rapaz, eu nem sei se eu tenho o filéu. Senhor, é o Senhor que sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu tenho amor, que eu tenho filéu por você. Sabe? Essa é a ideia. Chegou um momento que Pedro disse: Senhor, eu nem entendo o que se passa no meu ser interior, mas eu descanso porque eu sei, Senhor, que o Senhor me entende. Que se estiver faltando amor para mim, o Senhor vai me complementar, Senhor. Porque o Senhor reina sobre toda a criação. O Senhor reina sobre a minha vida. É como disse o salmista no Salmo 23: o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Essa não é uma ideia de um Deus que nos enche de bobagens, de superficialidade, um monte de mimos. A ideia é um Deus que supre a nossa escassez. Você não tem amor, então Deus te dá amor. Você está sem misericórdia, então Deus te concede misericórdia. Como? Debaixo de muitas tribulações. Eu não tenho ágape, se eu me dá o ágape, ele dá. Sabe o que ele faz? Bota um monte de gente para te odiar. Aí você tem que amar os que te odeiam, né? Porque se ninguém te odiar, como é que você vai ter o ágape? Não pode. Se todo mundo achar você gente boa, o máximo que você vai ter é o filéu, né não? As pessoas gostam de mim e eu amo elas, então eu tenho um filéu. Mas quando um monte de gente me odeia, quer me matar, me apedrejar, me engargalar, aí eu ainda amo a pessoa, aí eu tenho ágape. Olha como Deus é bom, rapaz. Deus é tão maravilhoso que botou a gente num país que tem um monte de político corrupto pra gente amar. Olha que Deus maravilhoso. Rapaz, Deus é muito bom. Não é não, gente?
A gente olha para Brasília, meu filho, para o Congresso Nacional e é só amor. Oh, Pai, abençoa aquele lugar. Aqueles humildes deputados que têm um salário somente de 100 mil reais. Eu não sei como eles sobrevivem. Coitadinho deles. Vai na conta da casa deles, Pai. Olha, que maravilha. Deus é bom demais. Deus nos deu o privilégio de ter a Lava Jato, que mostrou que esses homens são corruptos, e agora a gente sabe que eles são corruptos, então a gente pode perdoar eles. Você já perdoou eles? Já, pastor, então continue perdoando. Viu? Uma vez eu encontrei um crente que diz: não, pastor, se eu pudesse botar uma bomba lá em Brasília. Diz: que qualidade de crente é esse, varão? Não, pastor, é que esses homens são do diabo. Aí eu perguntei para ele: você é de quem? Né? Um crente que quer botar bomba em Brasília, ele é de quem? De Deus é que não é. Então a ideia aqui é justamente essa. Você precisa ser contrito de espírito. A humildade e a contrição de espírito, elas andam juntas. Você é humilde e isso faz com que você esteja em estado contínuo de quebrantamento. Contrição de espírito é arrependimento sincero. É como aquela mulher que era prostituta. Ela entra em uma casa que Jesus está jantando. Era a casa de um fariseu. Jesus está jantando lá. O fariseu tinha convidado Jesus para ver se de fato Jesus era um profeta, era um homem de Deus. E Jesus está jantando com aquele fariseu. E vocês sabem naquela época que as mesas não são como as mesas que a gente tem hoje. As mesas eram baixinhas e as pessoas se sentavam no chão, meio que deitavam assim, se inclinavam e colocavam os seus pés para trás. Era mais ou menos assim que as pessoas se reclinavam para jantar naquela época. Então, quando Jesus estava na mesa, junto com outras pessoas, entra uma mulher nessa casa que era conhecida na cidade como prostituta, como meretriz. E ela estava tão contrita de coração que ela estava chorando tanto que o chorar dela, meu filho, encheu o balde. E ela pegou aquelas lágrimas, que eram muitas, e começou a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, e enxugar os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. Sabe o que o fariseu faz? Ele diz: rapaz, ele começa a pensar consigo mesmo: acho que esse Jesus não é um de Deus, não. Porque se ele soubesse que essa mulher é prostituta, como eu sei, porque ele era daquela cidade, Jesus não era, ele mandava essa mulher embora. Um homem de Deus que manda, na verdade, vai permitir que uma pecadora toque nos pés dele. Esse Jesus não deve ser homem de Deus, não. Jesus, então, sabendo o que se passava no coração desse homem, ele pergunta. Ele faz uma apresentação e faz uma pergunta. Olha, um homem tinha 2 devedores. Um devia 50, o outro devia 5. E esse homem perdoou os 2. Quem você acha que vai ser mais grato? É claro que é aquele que foi perdoado 50. E Jesus diz: pois você está certo. Quando eu cheguei aqui na sua casa, você não lavou os meus pés como é costume quando se recebe um convidado. Você não me deu ósculo quando eu entrei na sua casa. Ele está dizendo, Jesus disse: você, Simão, esse era o nome do fariseu, me recebeu com desprezo. Mas essa mulher, desde que entrou aqui, ela não para de lavar os meus pés com as lágrimas e enxugar com seus próprios cabelos. E ele diz: quem mais é perdoado, mais é errado. É isso que acontece, é isso que eu aprendi para o resgate do capítulo 6, o próprio Isaías teve que passar por isso, porque ele teve que ter uma consciência da grandeza de Deus, que Deus reina acima de todas as coisas, para dizer que não está no alto supremo trono, e o rei terreno tinha morrido. Ele teve que ter convicção de pecado, né? Porque quando ele percebeu que até os anjos adoravam a Deus de maneira reverente, ele mesmo entrou em contrição. Ele disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Amém, glória a Deus. Isso só pode ser possível quando Deus toma iniciativa. Quando Deus troca o seu coração e o meu, esse novo coração que a gente recebe, ele é inclinado à contrição. É um coração que é inclinado a se arrepender e se arrepender cada vez mais. Mas o coração de pedra, ele não pode produzir isso. Então o Senhor diz: o contrito de espírito, que treme
diante da minha palavra. Percebeu? Você treme diante da palavra de Deus. Quando você lê a sua Bíblia, às vezes a sua mão fica tremendo. Devia. Sabe? Porque quando você lê a sua Bíblia, é Deus falando com você. Pastor, eu queria tanto ouvir a voz de Deus. E você está ouvindo a voz de quem hoje de noite? Sabe? Quem foi que escreveu essas palavras? Deus. Ele que está falando aqui. É importante que a gente trema diante da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que produzir em você temor. Então, quando ele diz, por exemplo, maridos, amem as suas esposas, você tem que tremer diante dessa palavra. Porque o marido que não está amando a sua esposa está indo para o inferno. Esposas, sujeitem-se aos seus maridos. As mulheres têm que tremer diante dessa palavra. Porque se a mulher não está se sujeitando ao marido, ela está indo para o inferno. Filhos, honrem os seus pais. Porque esse é o primeiro mandamento com promessa para que tudo lhe vá bem. Se você não está honrando o seu pai e a sua mãe, tudo vai mal na sua vida. Você devia tremer diante disso. Ó, meu Deus, eu não estou honrando meu pai. Às vezes a gente lê a palavra de Deus como se fosse um gibi. E a gente lê assim, sabe, solto. Lê um versículo, lê um salmo, e às vezes dá até risada, irmãos. Você devia levar mais a sério o que Deus fala. Por quê? Porque Deus leva a sério o que Ele fala. Ele leva a sério a sua palavra para cumpri-la. Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele falou. E isso devia produzir em nós um temor reverente diante de Deus. Temor não fala somente de medo, mas está falando de reverência, de respeito, de entender a dignidade de Deus e como Ele merece ser tratado de uma maneira totalmente diferente de que a gente trata as demais coisas. Quando diz que Deus é santo, a palavra no grego e no hebraico é a palavra kadosh, no grego a palavra hagios. Em ambas as línguas, a ideia de santidade é a ideia de separação. É uma ideia de diferença. O que é um Deus santo? É um Deus que é totalmente diferente e separado de tudo aquilo que conhecemos. E aqui ele nos mostra essa verdade, que quando você se relaciona com Deus, você tem que temer diante da sua palavra. O relacionamento que você tem com a Bíblia é um reflexo, é um termômetro exato do relacionamento que você tem com Deus. Se você não ama a palavra de Deus, se você não reverencia a palavra de Deus, se você não busca a palavra de Deus, você não busca a Deus, você não ama a Deus, você jamais reverenciou a Deus. Não, eu amo a Deus, mas a Bíblia é tão complicada. A Bíblia é complicada porque você não estuda. Porque se você estudasse, não era complicado. Sabe, irmãos? Lutero, outro dia eu vi uma pessoa, sabe, que não entendia nada de Bíblia, dava para ver isso na sua aparência, dizendo assim: Lutero fez um monte de coisa errada. Você estudou a Bíblia como Lutero? Irmão, Lutero, quando ele entrava para estudar a Bíblia, ele perdia a noção de tempo. Teve um dia que a mulher de Lutero teve que mandar arrombar a porta do quarto, porque ele ficou 3 dias trancado no quarto lendo a Bíblia, sem parar. Sabe o que é 3 dias? Quando ela entrou, ele estava lá com aqueles roupões, aqueles pijamas, os caras todos rupiados, com os olhos andando, galados, tão maluco com a Bíblia, vários livros abertos, cheio de dicionários, porque ele estava envolto em um projeto que o próprio Deus colocou no coração dele, que era a tradução do Novo Testamento para o alemão. Então ele estava com a Bíblia lá, que muito provavelmente era no latim, a chamada Vulgata, e ele estava cheio de dicionários ao redor, e livros e comentários, para poder traduzir aquela Bíblia que estava no latim para o alemão. E ele ficou tão mergulhado na palavra de Deus, com tanta reverência e tremor, que ele perdeu a noção de tempo. Já fez isso quando você estudou a Bíblia? Já perdeu a noção de tempo estudando a Bíblia? Quando a gente não consegue estudar a Bíblia 5 minutos. A gente não consegue ficar sentado na cadeira 5 minutos no estudo bíblico, mas fica 2 horas assistindo a porcaria de um jogo de futebol. Não, pai, vai ter PSG em Real. Tem que assistir.
Vai ver o que, meu filho? Só aqueles pernas de pau? Se fosse o pastor Ricardo jogando, com o Calmon no time, com o Quinho, aí eu até assistia. Craque, gente que joga bola. Mas aquele Cristiano Ronaldo, Neymar, esses camaradas jogam o que, meu filho? Fica 2 horas assistindo jogo de futebol. Aí pega a Bíblia, 5 minutos. Ah, que sono. Mas o jogo, rapaz, você viu aquela jogada, fulano joga bola, rapaz. Você vai dizer que você ama a Deus? A pessoa que leva mais a sério o jogo de futebol do que a leitura da Bíblia. Sabe, irmãos, para a gente pregar a palavra de Deus, eu e o pastor Ricardo que ministramos aqui, a gente tem que estudar a palavra de Deus. Olha, num dia que a gente estuda pouco, a gente estuda 4 horas. Pouco. Ouvindo sermões, lendo. Eu preciso estudar mais, né? Porque inteligência é menor, bem menor. Por quê? Porque a palavra de Deus é profunda, irmãos, e a gente tem que falar as coisas com muita seriedade. Eu estou dando estudo aqui no livro do Apocalipse na terça-feira à tarde. Muitas vezes, para falar aqui 1 hora, eu preciso estudar cerca de 20 horas. Vou falar 1 hora aqui no livro do Apocalipse, porque a gente tem que ter segurança naquilo que vai falar. Muitas passagens são controvertidas, muitas passagens são polêmicas, muitas passagens têm comentaristas que têm visões opostas. E a gente tem que orar, e a gente tem que ler, e a gente tem que reler a Bíblia, e orar, e depois ler a Bíblia de novo, e ler comentários, até que o próprio Deus vá solidificando a verdade no nosso ser interior. Aí uma pessoa decora uma frasezinha de sou pregador. Só se for pregador de roupa que você é. Ele está segurando uma camisa para secar, é isso que você é, então, pregador. Sabe? Aí a pessoa chega e diz: pastor, eu não entendo a Bíblia. Meu filho, você está estudando, na hora do culto você dorme. Como é que você vai entender a Bíblia? Na hora do estudo bíblico você fica olhando para a janela. Como é que você vai entender a Bíblia? Na hora que você tem muitas vezes para estudar a Escritura, você está falando bobagem com outra pessoa, como é que você vai entender a Bíblia? E ele está dizendo: você tem que ter temor. Você tem que entender que essa palavra é Deus. Quando você toca aqui, você está se relacionando com Deus. Quando você lê aqui, Deus está falando. Em Hebreus capítulo 4 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada. Não brinque com a Bíblia não, ela mata. Ela dá vida, mas ela mata também aqueles que se relacionam com ela da maneira errada. A mesma Bíblia, que é uma rocha de sustentação, é uma pedra de tropeço para aqueles que não relacionam-se com ela da maneira correta. Por isso ele está dizendo: você se relaciona com Deus da maneira certa? Então como é que você se relaciona com a palavra? É isso que Isaías está dizendo aqui. Eu quero medir o seu relacionamento com Deus. Eu quero ver como é que você se relaciona com a sua palavra, com a palavra de Deus. E é isso que ele está mostrando, que treme diante da minha palavra. Essa é a característica daqueles que Deus de fato se agrada com a sua vida. Primeira coisa, humilde. Segunda coisa, quebrantado. Terceira coisa, que ama e se relaciona com a palavra de Deus, dando prioridade a ela. Tremer, reverência, dá uma ideia de prioridade. A pessoa que sabe a importância da palavra de Deus na sua vida, ela prioriza mais a palavra de Deus do que o seu próprio alimento. É o que o irmão José faz. Muitas vezes ele esquece de comer. Por quê? Porque é da Bíblia. Dona Ana Lúcia às vezes tem que bater no quarto dele: Juninho, vamos almoçar, meu filho. Seu pai comprou uma comida em Robicinho aqui, venha comer. Venha. Não. Olha, meu filho, olha, Quinho trouxe um bolo de limão aqui com doce de leite. Quer comer, Juninho? Aí ele diz: não, hoje eu quero só Bíblia. Amém? Vocês são assim também, né? Eu vi meio-dia. Meio-dia o pessoal botou a comida aqui, rapaz. Eu vi que o pessoal demorava para comer, queria Bíblia. Mas, pastor, por favor, pregue mais para a gente. Eu, não, meu filho, de noite tem mais conta, fique tranquilo. Quase que eles não queriam mais comer, e eu fiquei com tanta misericórdia dos irmãos, não foi, Ricardo? Porque
Não queriam comer. Disse, não, pastor, a gente troca esse almoço com palavra de Deus. O cara estou alegre quando o pastor Ricardo chegou e disse, agora vai ter estudo. Aí o pastor Ricardo não veio dar estudo hoje, é amanhã. Sabe, desejar a palavra de Deus como um alimento maravilhoso. É isso que a sua alma e a minha alma tem que ser assim, irmão. Sabe, eu não sei se você é igual a mim, mas quando você ouve, rapaz, quando eu ouço uma pregação bíblica de um homem de Deus, quando a gente lê muitas vezes um sermão de Spurgeon, quando a gente lê um livro assim de um homem de Deus como Martin Lloyd Jones, a gente fica, rapaz, sabe, como se a gente estivesse abrindo, a gente estivesse mergulhando um pouco mais profundo na Bíblia, e a gente fica aqui, maravilha. Então é assim, ó, é desse jeito. Tem que ficar alegre. Se você não valoriza a palavra de Deus, se você não fica igual uma criança quando é um brinquedo, rapaz, quando você estuda um versículo e entende ele, você tem que reagir como uma criança que ganhou um brinquedo dos sonhos. Eu ganhei minha primeira calói. Eu entendi o versículo bíblico. Mas muitas vezes a gente fica, sabe, mal acostumado com o pastor. A gente tem dúvida, a gente não estuda, a gente liga para o pastor. Pastor, aqui é um versículo aqui, ó. É como, é desse jeito, obrigado. 5 minutos. Por quê? Porque se você estudar 5 horas, você ia ter a mesma descoberta. Depois você ia para o pastor e ia dizer, pastor, é desse jeito? Aí o pastor ia dizer, meu filho, desse jeito. Eu, pois é, pastor, eu demorei tanto para saber que era assim, olha que maravilha. Mas às vezes a gente fica nesse costume. A gente não quer esforço, é a lei do menor esforço. A gente quer tudo de mão beijada. A gente não quer, sabe, se entregar completamente para Deus. A gente quer ter um relacionamento qualquer com Deus, para pelo menos dizer, olha, eu estou me relacionando com Deus, então assim, Deus, o Senhor tem que me proteger. É isso que Isaías está alertando esse povo, como o relógio está me alertando em relação ao horário. Versículo 3. Mas aquele que sacrifica um boi, é isso que é sério, é como quem mata um homem. Olha que coisa, irmãos. Ele vai falar aqui, o contraponto, talvez você não entenda no primeiro momento, porque você e eu não estamos familiarizados com o processo dos rituais judaicos. Mas quando você lê principalmente o livro de Levítico, você entende que a adoração no Antigo Testamento ela estava muito relacionada com a oferta de animais. Então você ia adorar a Deus, você levava às vezes uma ovelha, um boi. E esses animais, eles passavam por um processo de sacrifício. Eles tinham uma maneira certa de serem mortos, eles tinham uma maneira certa de serem esquartejados. Algumas partes eram jogadas fora, outras eram queimadas completamente e outras podiam ser consumidas pelos ofertantes e pelos sacerdotes levitas. Então Deus havia instituído esse processo de adoração. Então, mas Deus tinha determinado que aquilo, qualquer que fosse oferta para Ele, deveria ser a melhor. Irmãos, e a melhor não é a mais cara, mas é aquilo que vem de um coração que realmente ama a Deus. Aquele que verdadeiramente ama a Deus, ele vai fazer o seu melhor. Teve uma viúva que deu 2 moedinhas, esse foi o melhor dela. E para Jesus Cristo foi o suficiente para ele se alegrar. Enquanto pessoas davam grandes fortunas e Deus não estava satisfeito com aquilo. A ideia é que o coração do ofertante é que determina o valor da oferta. Se você oferta a Deus, se você se relaciona com Deus debaixo de um amor correto para com Deus, Deus se agrada de tudo aquilo que você faz para Ele. Mas se você não se relaciona com Deus debaixo de um amor sincero e verdadeiro, qualquer coisa que você faça externamente, por mais que seja grandiosa aos olhos do homem, para Deus será rejeitado. Você pega todos os seus bens e dá aos pobres, e você faz isso para que as pessoas te aplaudam, te valorizem. Deus não se agrada desse tipo de atitude. Você de repente se coloca na frente de uma bala para salvar uma criança. Por que você faz isso? Porque você se sente um herói.
Você quer ser conhecido como aquele que deixou o seu nome na história porque salvou a vida de uma criança. Você não fez para a glória de Deus. Então Deus não se agrada dessa atitude. Muitas atitudes aos olhos humanos são boas, mas aos olhos de Deus são completamente reprováveis. É isso que Isaías vai mostrar aqui. Ele vai contrapor uma adoração sincera e mostrar que aquilo estava sendo uma abominação para Deus. Então, quando você pega o livro de Levítico, você vai ver que no livro de Levítico Deus vai determinar como as ofertas deveriam ser apresentadas a Ele. Então existiam ofertas que eram bois. Você apresentava um boi e esse boi ele era imolado e ele era ofertado a Deus. Mas ele diz, aquele que sacrifica um boi é como quem mata um homem. Matar um homem é pecado, está lá no decálogo. Não matarás. Mas eu estou ofertando um boi para Deus. Eu estou fazendo algo custoso para Deus. Mas Deus está vendo isso como abominação. É como uma pessoa que de repente pega todo o seu salário e deposita no ofertório da Universal. Será que Deus está agradado com isso? Deus se agrada de uma pessoa que vai lá na fogueira santa? Fogueira santa, meu filho, é uma fogueira, mas de santa não tem nada, porque está preparando as pessoas para serem queimadas no fogo do inferno. A pessoa pegou lá todo o seu dinheiro e botou lá. Deus está dizendo, você é um assassino. Mas eu estou dando todo o meu dinheiro para Deus. Para Deus você não está dando, não. Você está dando todo o seu dinheiro para um ídolo que você inventou no seu próprio coração. Isso é sério, irmãos. Eu e você não podemos adorar a Deus do nosso jeito, porque do nosso jeito é abominação aos olhos de Deus. Caim tentou adorar a Deus do jeito dele, e Deus rejeitou a oferta de Caim. Saul tentou adorar a Deus do jeito dele, e Deus rejeitou Saul. A gente precisa levar a sério. Ananias e Safira tentaram agradar a Deus do jeito deles, e Deus rejeitou a oferta deles. Eles venderam o seu campo e trouxeram uma parte do dinheiro, mas eles mentiram, dizendo que era tudo. E Deus matou eles instantaneamente na frente de todo mundo. Eles estavam dando dinheiro para Deus e Deus matou eles. Não quero esse dinheiro, não. Esse dinheiro é maldito, porque vem de um coração depravado e ímpio. Então, irmãos, para que a gente se relacione com Deus, a gente precisa entender a santidade de Deus e a santidade que tem que ser marcado no nosso relacionamento com Ele. Não adianta simplesmente trazer coisas para Deus como se Deus pudesse ser comprado. Pois, como disse aqui, Deus não pode ser comprado porque é Ele que possui tudo. Foi Ele que fez todas as coisas com a sua mão. Então, aquele que sacrifica um boi é como quem mata um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro é como quem quebra o pescoço de um cachorro. Cachorro era um animal impuro, segundo o livro lá de Deuteronômio. E ele diz que é como se você sacrificasse um animal impuro. Isso é o que? Profanar o templo. Sabe quem fez isso, irmãos? Um homem chamado Epifânio, alguma coisa assim. Ele queria destruir toda a religiosidade do mundo. Ele queria impor o modo de vida grego para o mundo inteiro. Então, quando ele dominou a cidade de Jerusalém, Epifânio, alguma coisa assim. Quando ele dominou a cidade de Jerusalém, ele pegou e sacrificou um porco no altar do Senhor. Isso produziu uma grande revolta nos judeus. É isso que o Senhor está dizendo. Cada vez que você traz uma oferta, você não está santificando, você está profanando o meu altar, porque essa oferta está vindo de um coração impuro. E tudo aquilo que vem de um coração impuro é impuro. Nosso coração precisa ser santificado antes que a gente faça qualquer coisa para Deus. É por isso que servir a Deus é algo tão sério. Servir a Deus não é algo simples, como algumas pessoas dizem. Estar envolvido na obra de Deus exige sacrifício, renúncia, perseverança. E não é simplesmente, hoje eu vou ali no ônibus pregar, amanhã eu vou ali fazer isso, hoje eu vou ali fazer aquilo. Não é assim que se faz a obra de Deus.
Você está disposto a tomar um tiro, a tomar um tapa na cara, a perder tudo que você tem para fazer isso que Deus mandou você fazer? Se você não está disposto, então não faça. Então a ideia aqui é essa: aquele que oferta uma oferta de cereal. Existiam ofertas que eram ofertas de cereal. Pegavam-se sementes, pegavam-se vegetais e ofertava a Deus. É como quem apresenta sangue de porco. O porco era um animal impuro. É como aquele que apresenta o sangue de porco e aquele que queima incenso memorial. Queimar incenso a Deus também era uma forma de sacrifício que está lá no Antigo Testamento. Deus havia instituído. Mas ele diz: quem faz isso é como quem adora um ídolo. Ele está dizendo aquela pessoa que vem apresentar incenso diante de Deus. E incenso, irmãos, na Bíblia é sempre um simbolismo para a oração. Lá em Apocalipse a gente vai dizer o incenso subindo, é como a oração dos santos subindo aos céus. Então ele está dizendo aqui, aquele que vem diante de Deus para orar, mas que não está fazendo isso da maneira correta, não está fazendo isso com o coração correto, com o espírito correto, com a palavra correta, ele não está orando a Deus, ele está orando para Satanás. Ele não está se relacionando com Deus, ele está se relacionando com demônios. Só existem dois tipos de adoração, uma que é divina e uma que é diabólica. Só existem duas formas, a luz e a treva. Só existem dois caminhos, o estreito e o largo. Só existem dois destinos, o céu e o inferno. Qual é o nosso? Sabe, eu vou repetir algo que eu tenho repetido nos últimos sermões que eu tenho feito. Religiosidade mata. Cuidado com a religião. Cuidado com o relacionamento religioso com Deus. Cuidado para que você não esteja fazendo orações diabólicas. Cuidado para que as suas orações não estejam sendo impedidas de subir, como diz a Bíblia. Cuidado para que as suas orações não sejam abomináveis a Deus, como está escrito no livro de Provérbios. E por isso que ele está dizendo, aquele que apresenta incenso é como quem adora um ídolo. A idolatria é o pecado que Deus mais abomina, porque é como se fosse o ápice da rejeição a Deus. Não, Deus, a gente não quer você, a gente quer um outro Deus que a gente mesmo criou. Então a idolatria é o ápice, é o cume da rejeição do homem em relação a Deus. Por isso que Deus leva tão a sério a idolatria. E eu já estou concluindo aqui, irmãos. No versículo 3, ele diz: eles escolheram os seus caminhos e suas almas têm prazer em suas práticas detestáveis. Por isso que eu disse, não pode ser do seu jeito, foi o título da mensagem de hoje. Hoje cada igreja escolhe como deve adorar a Deus. Não, aqui a gente adora a Deus assim. O irmão pega, como é o nome daquilo? Não é aquilo que faz assim, chaque, como é? Meia lua, é. Ora! Como é? Espírito de fogo, varão de guerra, ele veio na terra, ele veio para pelejar, e as pessoas começam a dançar em mistério, e diz, a gente está adorando a Deus. Está adorando quem, meu filho? Que loucura é essa? Que Deus é que você está adorando, mas quando é que você vê um culto de Paulo, ele dançando em mistério? Não, e Paulo começou a pregar lá em Éfeso, e de repente as pessoas caíram no Espírito. Você vê isso? Eu nunca vi isso na Bíblia. E Jesus chegou na cidade de Cafarnaum, e enquanto ele pregava, as pessoas começaram a dançar em mistério, porque a dança liberta. Mas você vai na igreja de hoje, a igreja de hoje, cada um fazendo o que bem quer, entende? Onde é que está na Bíblia, irmãos, que o compromisso de Deus é encher o nosso bolso? Não, eu vou para o culto porque Deus vai me honrar, Ele vai abrir porta de emprego. Meu filho, não tem porta de emprego na Bíblia não, viu? Só tem porta de oportunidade para se pregar o Evangelho. Porta na Bíblia é oportunidade para se pregar o Evangelho. Então tome bastante cuidado com o seu linguajar. O seu linguajar revela o que está no seu coração. Então a gente olha para o sistema religioso, o evangélico de hoje, e você tem igreja para todo tipo que é gosto. Ah não, pastor, eu gosto, sabe? Eu gostava muito de cartomante, eu
eu ia para Búzios, para a gente ler minha mão, antigamente. Agora que eu sou evangélico, eu gosto de culto de mistério, de poder, porque eu vou lá e Deus levanta um vaso, e Ele revela tudo. Você já viu isso com Paulo? Paulo chegou em uma cidade, e ele estava pregando lá na cidade de Coríntios, e de repente ele olhou para um homem e disse: o seu RG é tal número, o seu CPF é número tal, vejo que hoje você comeu feijão, arroz e soja, receba. Então Paulo pregava a palavra. Paulo não ficava adivinhando nada. Paulo não ficava profetizando de maneira particular na vida de alguém. Olha, vaso, eu vejo assim, Deus fazendo algo novo na sua vida. Meu Deus, até quando a gente vai ficar debaixo dessa infantilidade? Prega a palavra. Sabe, o ofício do pastor, o ofício daquele que é responsável por trazer a mensagem de Deus para o povo, é descortinar a palavra, e não ficar satisfazendo um povo ímpio, que quer uma idolatria dentro do santuário de Deus. Essa é a ideia, irmãos. Eles escolheram os seus caminhos. Não, eu escolhi a igreja que eu quero congregar. Sabe, Calma, eu não vou não na CCB, porque o pastor de lá fica só falando negócio de Bíblia. Eu gosto de culto de poder. Eu gosto. Eu vou mesmo, ó, Calma, você devia ir num culto. É sexta-feira de manhã, eu sei que você está trabalhando, mas meu irmão, é poder. Profeta lá, revela o oculto e profundo, e ele vai no monte toda semana, e ele volta de lá cheio de poder. Se ele orar por você, meu filho, o cabelo volta a nascer. Eu vou lá. Meu irmão, você está sem emprego, vá lá, varão. Olha, a sobrinha da mãe de minha tia estava sem emprego, foi nesse culto, está com 2 empregos agora, rapaz. Vá lá. Ele olha pela carteira de trabalho assim, ó, joga um negócio do óleo lá e é batata, tá certo. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Eles escolheram os seus caminhos. Não, eu não quero o que a Bíblia está dizendo. Eu quero o meu caminho. Eu quero me satisfazer. Eu não quero agradar a Deus, eu quero ser agradado. Eu não quero um pastor me dizendo palavras duras. Eu quero um pastor afagando meu ego, dizendo que eu sou a menina dos olhos de Deus, dizendo que os anjos estão ao meu redor me protegendo, que aquele meu vizinho e minha vizinha que não é crente, Deus está enviando uma espada de fogo assim, vai queimar ele agora. Eu quero pessoas assim na minha vida. Eu não quero uma pessoa apontando para mim e dizendo que eu sou pecador e que preciso me arrepender. Eu não quero ouvir isso, não. Eu quero o meu próprio caminho, um caminho que me agrade. Quero nem saber o que Deus falou na sua palavra. Eu estou nem aí para o que está escrito na palavra de Deus. Eu quero ser agradado. Estou pagando. Sabe que essa igreja está aberta? Porque eu estou pagando. Essa é a mentalidade de muitos. Sabe, a maioria das pessoas aqui fui eu que trouxe. Se eu sair da igreja, a igreja fecha. É assim que funciona em muitos lugares. Eles escolheram os seus caminhos. Deus disse: eu não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Aí você frequenta uma igreja que a líder é uma pastora, é uma bispa, é uma apóstola. Você escolheu então o seu caminho. É o seu caminho, é o de Deus. O de Deus você está passando longe. É isso que ele está dizendo. Você não pode se relacionar com Deus de nenhuma outra forma, senão debaixo de uma obediência total. Se você não está disposto a obedecer a Deus, então nem se relacione com Ele. Não, eu vou obedecer uma parte, viu Deus? Outra parte o Senhor sabe que eu não vou obedecer. Então não vá não, viu meu irmão? Porque vai ser perigoso para você. Vai ser muito perigoso para você. A Bíblia nos ensina, e meu horário já está findando. Eu não vou concluir no versículo 4, eu vou parar aqui no versículo 3 hoje. Em suas almas eles têm prazer em suas práticas detestáveis. Irmão, isso é muito sério. Sabe, você vai para um culto desses, que é a dominação diante de Deus, porque o que está escrito em Coríntios 14, todas as coisas na igreja, seu Antônio, tem que ser feito com ordem, com ordem, com ordem. Aí, entende de Bíblia.
Aí você chega num culto totalmente desordenado, aonde tem oportunidade para um, para outro. Varão, vem cá, você tem cara de que entende. Pega ali o microfone, solta um versículo para mim. Solta um versículo. Não, eu vou honrar fulano. Olha, uma pessoa que está com um sapato desse deve ter brasa para queimar. Vem aqui deixar um versículo, vaso. Sabe? Olha, fulano chegou com violão. Deixa aqui um louvor para a gente, varão. Que isso, meu irmão? É circo. Igreja é tudo ordenado. Quem vai pregar hoje estava ordenado. Quem vai louvar estava ordenado. A maneira de se ofertar está ordenado pela Bíblia. Tudo aqui está ordenado. Não é o que o Espírito mandar. O Espírito já mandou. Está ali, ó, nos 66 livros da Bíblia. Ele já revelou como tem que ser o culto. O culto que agrada a Deus está escrito na palavra. Existem vários livros do Novo Testamento que apontam acerca da organização que tem que ser dada ao culto. Mas eles têm prazer nas suas práticas detestáveis. Ô Vitor, saia dessa igreja, cara. O pastor de lá é um cheiro. Sabe? Vá para a igreja de fulano de tal, é fogo puro. Você viu até um pulinho, né? É isso mesmo, meu irmão. É brasa para queimar. Lá tem poder. Não é não, seu Antônio? Não é não? Não, meu filho, não é não. Lá não tem poder não. Mas a ideia é essa. As pessoas, elas têm prazer. Rapaz, varão, como hoje você viu? Missionária fulana trouxe uma palavra. Você viu? Foi o que? Diabo purinho. Mulher pregando culto para todo mundo. E foi isso. Não, rapaz, você viu aquela hora que ela falou em línguas? Que foi que você viu atrás dela? Demônio purinho. Não existe a forma que as pessoas... Mas elas têm prazer nisso. Irmãos, você já viu o seminário teológico, o seminário não, o congresso mais herético do mundo se chama Gideões Missionários. Se você teve a oportunidade de assistir esse circo, você vai entender o que é isso que eu estou falando. Eles têm prazer nas suas práticas abomináveis. Agora, só quem é batizado em língua estranha, fala! E aí, meu filho, todo mundo pula, se bate, parece chiclete com banana. Não, você está dando risada? Bota na internet para você ver. Tem brincadeira, é todo mundo em pé. E quando sobe um desses pastores aqui com voz de rajada, o povo fica louco, parecendo que usou droga. Eles têm prazer naquilo. Agora imagine o que Jesus está pensando disso. O que você acha que Jesus acha? O que você pensa que Jesus está pensando? Quando uma pessoa diz, aqui é todo mundo cristão. Ei! Jesus já fez isso? Você já viu Jesus já fazendo isso? Você já viu Jesus já, sabe, dançando, revelando? Eles têm prazer em algo que é abominável a Deus. Irmãos, quando uma pessoa, não posso dizer um crente da Universal, quando uma pessoa que congrega nessa seita satânica chamada Universal do Reino de Deus vai dar um testemunho, eles têm prazer. Não, eu cheguei aqui na Universal, eu estava completamente entregue a um processo depressivo, mas eu fiz a campanha, o bispo fulano orou pela minha vida, mudou totalmente, agora eu sou uma pessoa realizada, minha empresa é isso. Eles têm prazer naquilo. Eles têm prazer naquilo que Deus odeia. É por isso, irmão, Deus envia o espírito do erro para que eles sejam enganados e condenados. Eles não são vítimas, eles são abominações andantes na presença de um Deus santo. Por isso tome bastante cuidado na forma como você adora a Deus, na forma como você se relaciona com Deus, para que naquele grande dia você não tenha uma surpresa desagradável. E ouça do Senhor, aparte-se de mim. Mas Senhor, eu ia para a igreja. Senhor, como é que eu não vou entrar no céu? Eu sou batizado em língua estranha. Pois é, assim, então você vai para o inferno. É lá que os batizados com língua estranha vão. Aqui é só quem fala o idioma normal de Jesus que entra aqui.
Alguém já viu Jesus falando em língua estranha? Jesus orando na língua dos anjos? Não, meu filho, quando Jesus orou no Getsemane, ele orou na linguagem normal do povo dele. Não, mas é que tem uma linguagem dos anjos, que só os crentes espirituais aqui oram. Na Bíblia não tem essa não. Mas eles têm prazer nisso. Isso traz destaque e satisfação para eles. Eu não sou igual o pastorizando, não, pai, eu sou batizado em língua estranha. Eu também já fiquei debaixo desse engano. Eu também já sofri debaixo desse engano. Eu achava que eu era. Até que eu vi que o que aconteceu comigo foi um engano. Não foi a verdade. Quando a verdade chegou, ela colocou para fora todo o engano. Por isso a gente tem que tomar bastante cuidado, irmãos, com a igreja que a gente frequenta, o evangelho que a gente acredita, a Bíblia que a gente lê, o caminho que a gente segue com Jesus. Precisa ser pensado, repensado e confirmado pela palavra, para que não nos vejamos enganados e finalmente condenados naquele grande dia. Que o Senhor nos ajude nesta noite e abra olhos e renove corações e regenere corações, para que sejamos contados como verdadeiros adoradores naquele grande dia. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Senhor, por esse despertar, a começar em mim, Senhor. Me ajuda, meu Deus, a abandonar, Senhor, toda a religiosidade que ainda mora no meu coração. E eu oro também em favor dos meus irmãos, Senhor, para que não estejamos entregues a um culto, Senhor, que é criado na nossa própria mente, mas que estejamos guiados pelo Santo Espírito através da palavra, Senhor. Abre os nossos olhos e nos ajuda, meu Deus, a sermos luz aonde o Senhor nos soprar. Ó Deus, que a Tua presença seja sentida nessa noite, Senhor. Que o Teu toque transforme as nossas vidas. Abra olhos e mude a vida de todos aqueles que aqui estão, Senhor, e que ouviram a Tua palavra, a Tua voz nessa noite. Nos ajuda, meu Pai, a sairmos daqui transformados, despertados, alertas, pois o fim se aproxima, Senhor. Que nós não sejamos como as noivas nécias, mas que sejamos como as prudentes, Senhor. Nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúde-se mutuamente com o cumprimento certo. E diga para o seu irmão, o caminho é estreito, mas é esse que leva para o céu.